gente, tudo bom? Estou aqui novamente com a carinha gordinha porque engordei. E o vídeo de hoje é sobre acreditar que nós podemos conseguir o que nós queremos. Quando eu era mais nova, desde muito nova, eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Que sempre tive muitos sonhos, muitas objeções, e isso incomodava um pouco as pessoas. Eu me lembro de pessoas que disseram pra mim que eu não conseguiria o que eu queria, sabe? E o problema é que as pessoas estão o tempo todo tentando adivinhar o projeto de Deus para a vida de cada um. Elas tentam o tempo inteiro, e porque a verdade é que Deus, ele não mostra tudo, sabe? Ele mostra algumas coisas por algum motivo, mas Deus não abre o leque do futuro para todo mundo. E porque se ele fizesse isso, seria a mesma coisa que entregar a glória dele para as pessoas. E isso não acontece. Então, elas ficam o tempo inteiro tentando descobrir o que você quer, o que você vai ser, se você vai conseguir as coisas que você quer. E é por isso que a gente tem que blindar a nossa mente, para essas coisas não conseguir abalar aquilo que a gente tem na nossa mente, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E foi isso que eu fiz há pouco tempo atrás. E eu faço de vez em quando, semanalmente, eu tô sempre fechando a minha mente para opiniões externas, para que essas coisas não venham quebrar as minhas expectativas, os meus planos. Porque se você é abalado pelo que as pessoas falam e você para de acreditar, passa a achar que você não pode alcançar, que você não vai conseguir, isso acontece. E acho que isso me fez seguir mais um degrau da vida, das crenças, porque o ser humano, ele não tem essa capacidade de mudar o futuro de ninguém. O futuro ele já tá lá, pronto, te esperando. Ninguém vai mudar isso. Nem quem não quer que você não consiga, sabe? E isso tem muita força e a gente precisa acreditar. O que pode abalar isso é apenas a nossa crença. Se você mesmo para de acreditar em você, aí as coisas tendem a seguirem outro caminho, se você permitir. Mas eu acredito que aquilo que está estabelecido para cada um, ninguém pode mudar, sabe? A não ser a própria pessoa. E isso tem a ver com muita coisa também na minha vida que eu perdi e que mudou. Eu lembro de uma vez que uma pessoa veio orar por mim e essa pessoa falou bem assim: Fernanda, Deus está mudando o seu futuro, porque senão você ia sofrer demais. E quando Deus muda o nosso futuro, é para melhor, é para algo maior. Deus nunca vai tirar você de uma realidade e mudar para uma inferior. Às vezes você pensa que aquilo no momento é o melhor para você, mas o melhor para você é outra coisa muito maior que às vezes você nem consegue entender a grandeza disso, sabe? E eu sou muito grata a Deus por ter mudado a minha história, por ter mudado o meu futuro, por ter mudado meus objetivos, por ter moldado os meus sonhos, porque algumas coisas tinham me trago muito sofrimento. E eu acredito que a mudança de Deus na nossa vida é do essencial para o extraordinário, sabe? É quando Deus te coloca numa linha de, de relevância superior, entendeu? É tipo assim,
eu te tiro algo pequeno e te dou algo maior. É quando o extraordinário toca a tua vida. Eu acho que você que está vendo esse vídeo deve acreditar nisso, sabe? Eu acho que isso é um pilar muito grande para a gente não aceitar ser derrubado por outras pessoas, por aqueles que querem gozar da sua cara ou de você, pelo fato de você não ter conseguido alguma coisa. Você tem que sempre lembrar que Deus ele te tira uma coisa para te dar algo melhor. E isso sempre ficou na minha mente quando uma pessoa de Deus, uma pessoa com recados de Deus veio falar para mim sobre isso, sabe? O que Deus quer fazer na nossa vida simplesmente sempre vai ser alguma coisa que é extraordinária. Ele te tira de um caminho para te levar para outro que não é melhor. Não tem como, não faz sentido. Então, às vezes você acha que não é melhor, você não enxerga que é melhor. E quando você vê que é melhor, você já está lá na frente, sabe? E eu ultimamente estou sendo muito mais grata. Tem tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que o nome dela é Giovanna Stewart, eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu vou escrever o nome dela aqui. Ela é mãe do Fred Oboni, que é um escritor que eu amo. Sou apaixonada por esse escritor, porque ele fala, a forma que ele fala da vida é uma coisa assim muito inspiradora e engajadora, sabe? E assim, ela sempre faz stories no Instagram fazendo café. E ela agradece muito todos os dias. Muito obrigada, Deus, por esse café. E a gente acaba esquecendo de agradecer pelas pequenas coisas. Hoje, graças a Deus, eu me tornei essa pessoa com mais gratidão, que agradece. Mas eu não era essa pessoa que agradecia tanto, sabe? Quando eu fiz Kumon de matemática, eu, eu automaticamente fiquei mais educada. E eu falava muito obrigada por tudo. Mas não era um obrigada de gratidão. Era um obrigado automático, sabe? E hoje eu falo com outra sintonia, sabe? A minha gratidão tem uma sintonia com o universo, tem uma sintonia com Deus, que é uma gratidão que também me traz muita emoção. E eu falava no automático. Falar da boca para fora é diferente, sabe? Você externar a gratidão é outra coisa. E acho que isso fala muito a diferença da lógica da matemática e mostra que existe um limite entre a ciência numérica e aquilo que é essência do universo, do inexplicável, porque não tem como a gente se tornar robô, sabe? A gente ficar em maior parte do nosso tempo na nossa vida falando coisas de forma automática, porque nós precisamos sentir. O nosso corpo, ele é espírito, ele é alma, ele é energia, sabe? Como eu falei com os outros vídeos, tudo é energia. E se tudo é energia, você consegue enxergar que tem um limite de você falar uma coisa da boca para fora e você falar realmente sentindo aquilo, né? Porque alguma coisa lá dentro faz uma diferença. Você vê uma mudança. É igual quando você aprende uma coisa de verdade e quando você vai fazendo, mas sem aprender, sabe? Quando você lê uma coisa e não absorve tudo. Então, tudo isso é mistério divino, porque você lê um livro, você não decora tudo. Você pega partes da história e formaliza aquilo continuamente na sua mente. Então, é mistério de Deus para que a matemática não dominasse tudo, sabe? E por mais que tem gente que não acredita,
Isso é necessário, porque, gente, de verdade, o jeito que a tecnologia está avançando, eu fico muito preocupada com o futuro das pessoas, sabe? Porque não tem lugar para todo mundo, né? A tecnologia veio e tirou bastante gente que não tinha alto nível de conhecimento de estudo, e essas pessoas começam a não achar tanta opção profissional. Então isso é uma preocupação, não é só no nosso país, que é o Brasil, mas é uma preocupação mundial. Para onde que essas pessoas vão? Né? E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a gente tem um alto número de pessoas sem alfabetização. Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu tenho uma preocupação com aquelas pessoas que não estudaram, que tem família desestruturada, não tem uma mãe, não tem um pai, ou é órfão. E eu, por exemplo, eu fiz um comentário na internet falando de uma mulher. Ela é uma pessoa que não sabe ler, tem 40 anos e tem 12 filhos. Sabe, gente? É surreal. Aí um cara falou pra mim bem assim: mas ela não criou os filhos, deu o filho pros outros. E quando eu conversei com ela fala dos filhos, sabe? Então a gente sabe que foi uma necessidade que ela teve de precisar de apoio de outras pessoas na criação das crianças por conta da quantidade de filhos que ela tem. E ela quer ter mais, gente. É isso que eu não consigo entender. Mas assim, pra onde vão essas pessoas, né? Porque todo mundo merece um futuro. E eu acho que, graças a Deus, que a matemática tem um limite chamado Deus, porque senão todas as pessoas iam se enfiar dentro de um buraco por causa de obsessão por números. Era isso que iria acontecer com a humanidade. Eu tô muito grata a Deus pelo dia de hoje. Gente, eu tô dando uma de pintora, não é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, mas eu tô reformando o apartamento. Eu fiz um vídeo aqui falando que eu ia mostrar depois que tivesse tudo pronto, mas eu não sei se eu vou mostrar esse ano, porque o que aconteceu? Eu tô no 9º andar, mas eu vou ficar no 11º, né, que é o último. E aí eu tô reformando o 9º, né, para passar o final do ano. E depois eu vou reformar o 11º. E aí, como tudo não é dinheiro, né? Dinheiro não é tudo. Eu acredito que eu tô reformando o 9º pra dar pra outra pessoa, porque eu vou ficar no 11º mesmo. E quero ficar lá com a minha família, quero ajudar o irmão do meu pai, quero levar pra lá minha mãe, meu pai, porque é muito grande, né? É uma cobertura. E acho que abundância e crescimento é isso. A gente tem que pensar em outras pessoas também, porque se a gente não pensa, se a gente está sendo ganancioso, uma hora a gente cai, né? Por isso que a ambição é algo bom, porque ela te faz fortalecer outras pessoas, e a ganância é algo ruim. Chega um momento que você cai, porque você precisa de conectar com outras pessoas em crescimento, né? Acho que a vida é isso, eu tô aprendendo isso. Graças a Deus eu não dei passo ruim, eu dei um passo bom. E acho que o que eu queria falar hoje era isso, sabe? A gente tem que ter muita gratidão. E eu tô aprendendo como ter gratidão, porque às vezes algumas coisas passam despercebidas, né? Algumas coisas passam. E depois você fala, caraca, eu nem agradeci, sabe? E a gratidão, ela é uma oração que tem uma música no YouTube que é o Canto da Gratidão. Gente, se vocês quiserem escutar, ela é muito boa. Eu escuto essa música quase todos os dias. Porque o que eu escutava muito? Música evangélica, música que fala de Deus, a música
Eu também já escutei muito Padre de Melo, né? E eu só ficava escutando essas coisas. E aí, quando eu percebi que eu precisava crescer em mentalidade para algumas coisas, voltar a ser quem eu sou, voltar para mim e, enfim, crescer em alguns pilares da minha vida, eu passei a escutar música de lei da atração, energia, vibrações, ah, música de. Gente, é um pouquinho de tudo a vida, não tem jeito. Você vai ficar tipo assim, ah, eu sou católico de pé no chão, ah, eu sou evangélico de pé no chão. Você cava um buraco, entendeu? Não tem como. Eu tô falando que você tem que acreditar em tudo que a religião X prega, mas se você for ver, você sempre tá pegando um pouquinho de outras, sabe? Não tem como, porque as religiões, elas vêm do mesmo lugar, elas se complementam. E acho que é Ho'oponopono que fala, que eu tava escutando uma música de energia de luz, de Ho'oponopono. E tipo assim, aquilo fica na sua cabeça. Aquilo você fica, agradeço o sol, agradeço a lua, eu sou parte de tudo, sou parte do universo, não sei o que, canto de prosperidade, tal. Aquilo fica na sua mente. E aí você para pensar, caraca, a gratidão não é só externar, ela tem que estar na sua mente. E ela entrou na minha mente com essas músicas, né? A gratidão, porque eu comecei a ouvir músicas de gratidão e às vezes eu não percebia que o meu cérebro tava ali, ó, cantando gratidão. É um pouco engraçado, mas a música ela tem esse poder na nossa mente. É por isso que tem um mistério na música que coisa divina, que você pode ver, por exemplo, a música clássica, que é uma coisa que eu estudei por um tempo. Você vai cantar uma música clássica, se você estiver triste, você não consegue fazer agudos. A sua voz ela não sai, sabe? Você tem que estar feliz. Você tem que vibrar na energia da alegria. O universo está caindo, você tem que estar feliz, senão a ópera não sai, gente. E é uma coisa que não é explicável para o ser humano. Não é explicável para você. Agora, se você entender energia, vibração, alegria, tudo que eleva, você começa a ficar assim, caraca, a música clássica vibra na alegria. E é por isso que você vê algumas peças clássicas de tristeza, que é triste, mas a melodia é alegre. É você canta o desastre na alegria. É igual quando a pessoa tropeça e você ri. A pessoa se ferra na vida, você pega e ri. É basicamente isso, você fica rindo da desgraça dentro da própria música, que é o que acontece numa música. Quer ver? Vou dar um exemplo. Uma música muito fácil de cantar, que se chama Nel Copio Non Mi Sento, que é uma peça italiana, muito fácil de cantar. A pessoa tá cantando ali um monte de coisa triste, mas a melodia é alegre, né? É como se estivesse debochando de tristeza. E quando isso vem pra música, você entende que a música, ela é uma coisa que é divina, né? É divina e a matemática não consegue fazer muita coisa. Quando você bota a matemática, né, que é a partitura, fica uma coisa agressiva, uma coisa robótica. E tira aquela leveza, aquela coisa angelical da música. Então a gente entende que graças a Deus tem um limite na matemática e ninguém vai cavar um buraco, todo mundo vai dar as mãos e cair lá dentro por causa dos números, né? Porque Deus não deixa isso acontecer. Gente, quando isso estiver para acontecer, o mundo acaba, né? Vai acontecer aquela coisa de quem acredita em Apocalipse, quem não acredita, vai acontecer o fim do mundo, com certeza. E graças a Deus, eu tô me sentindo com a saúde melhor. Porque eu tô assistindo muita. Gente, todo dia eu assisto um vídeo de, por exemplo, frases afirmativas, ah, entende? Coisas de energia, vibração, elevação, Ho'oponopono também, um pouquinho.
É um pouquinho de tudo e graças a Deus eu tô mais elevada porque eu me pego durante o dia rindo sozinha. Isso tá sendo muito legal pra mim e eu tô entendendo alguns pilares de crescimento na minha vida com isso, sabe? Eu espero estar incentivando outras pessoas a estudarem um pouco disso, né? Cocriação, elevação, energia, porque é importante, tudo é energia, né? E graças a Deus esse ano eu não vou encerrar ele sem conquistas, eu tô encerrando o ano com grandes conquistas. Deus tem colocado pessoas na minha vida que são menores do que eu, e essas pessoas estão abrindo caminhos para mim, essas pessoas estão me levantando para a gente enxergar e entender que nós não somos nada só porque nós temos um curso superior, porque nós temos mais escolaridade que alguém. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E graças a Deus está tudo dando certo. E eu quero que isso também seja uma contribuição para a sua vida, para você que está assistindo. Porque eu contribuo para você, logo eu cresço mais ainda. E é isso, gente. É isso. Eu me tornei uma pessoa ambiciosa agora, nunca fui ambiciosa, eu era simplesmente uma menina sonhadora, uma menina com muitos sonhos e como uma das próprias amizades novas que eu fiz esse ano disse pra mim, dinheiro não é tudo. E é isso, gente. É isso. Graças a Deus eu sempre fui feliz num pouco. E quando Deus me der muito, eu vou continuar no mesmo nível de alegria e no mesmo nível de humildade, né? Porque essa é a realidade do nosso país, o Brasil. Nós temos a maior parte da população em pobreza, né? Então não tem como você ter um nariz lá no teto, sendo que a maioria das pessoas não tem uma realidade com fartura, né? Como que vai ser o Natal das pessoas em 2025? Só Deus sabe, porque muita gente não tem condição de fazer uma ceia de Natal, né? De comprar um peru, de fazer aquele monte de comida. Então, né, gente, eu sonho de verdade com um Brasil rico, mas não rico no quesito país, rico no quesito população rica, sabe? Acho que o meu sonho pro Brasil é esse, que as pessoas sejam ricas, né? As pessoas que moram aqui no Brasil sejam ricas, em maioria, e não pobres, em maioria, como é atualmente a realidade. E eu agradeço a Deus por isso também, por nosso país. Ai, tem um carro na rua fazendo bagunça, vai sair no vídeo, gente. É por isso que eu gosto de gravar de madrugada. Quem já viu meus outros vídeos viu que eu gosto de gravar de madrugada. De verdade, olha o que o cara tá fazendo com o carro na rua. Eu não consigo gravar desse jeito, gente, me perdoa. Eu não vou conseguir continuar. Mas acho que tudo que eu queria falar pra vocês eu já falei. Eu espero ter ajudado outras pessoas, pra eu também crescer junto. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda pra alguém, tá? E até a próxima. Tchau!